vida, mais 100 anos de luta e labor. Singeloso teu nome, Guarulhos, que se ergueu por seu próprio valor. Chaminés como lanças erguidas nos apontam caminho a seguir. Trabalhando, vencendo empecilhos, desbravando o pendão do porvir. Tuas praças são livros abertos, onde lemos futuro de glória. Crispiniano e Bueno fulguram como vultos eternos na história. Que o teu nome em mais um centenário e na língua tupi proclamado seja um hino de paz, de esperança, por teu povo fez entoar. Pequenina nasceste, João Álvares, jesuíta, benzeu-te com fé. Tu és hoje cidade e progresso, uma terra que vence de pé. Eia, pois, guarulhenses avante, com bravura na luta febril. Por São Paulo e por tudo que é nosso, e acima de tudo, Brasil. Começa aqui a saga de ouro de nossos irmãos na cidade de Guarulhos. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, preocupado sempre estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar. No ano de 45, a família do irmão Renato, que é filho do José Leite, e a irmã Gertrude, então eles saíam lá do bairro de Tucuruvi para procurar terreno em Vila Galvão. E eles compraram o terreno em Vila Galvão e construíram a casa lá na rua Fernão Dias. Foi lá onde começou o primeiro trabalho. Então eles ainda vinham de trem. Então é quando ainda em Guarulhos existia o trem, famoso trem da Sete, né? E eles vinham para fazer o culto e ali começou o trabalho na casa do irmão José Leite. José Leite, que já dorme no Senhor, mas hoje o filho dele é diácono da igreja e está lá na porta da igreja trabalhando assiduamente todos os cultos. A mãe dele também já dorme no Senhor, mas ainda nós temos a segunda dirigente do ciclo de oração em vida, que é a irmã Edith. Ela ainda está conosco lá na Vila Galvão, trabalhando para o Senhor, e é uma bênção na nossa vida lá na igreja. Então o trabalho começou mesmo em Vila Galvão em 11 de junho de 1945. E no ano de 1948, quando não cabia mais o povo, as almas sedentas se entregando a Jesus, foi necessário alugar um salão. Então no dia 11 de junho de 1948, começou o primeiro trabalho num salão ali no Jardim Vila Galvão. Assim dava início ao trabalho da igreja lá em Vila Galvão. Fachada do templo em Vila Galvão, onde os irmãos construíram com muito trabalho e muita oração.
casa do irmão Manuel Ramos, no Jardim Tranquilidade, começou os trabalhos do Senhor em Guarulhos. A gente aqui em Guarulhos, temos visto a mão de Deus estendida no trabalho. Estamos aqui desde 56, E alguns trabalhos nós vimos nascer. É o caso de Vila Augusta. Começou na casa da minha mãe, o primeiro culto. Um irmão veio da Santa Ceia e naquele mesmo ônibus a minha irmã estava vindo também. E deixou cair uma harpa. E aquele irmão Cândido pegou aquela harpa e, através daquela que tinha o nome e o endereço, ele nos fez uma visita e propôs abrir um ponto de pregação. E aí Deus foi abençoando, vizinhas foi se convertendo, E depois construímos um templo pequeno, depois foi a outra que existe agora hoje, Uma igreja para uns 300 membros, mais ou menos. E Deus tem abençoado muito o nosso trabalho aqui em Guarulhos. Eu cooperei com o pastor Odilon Itacarã, pastor Luiz de Almeida, pastor Marinésio Soares, esteve aqui por um ano e meio mais ou menos. Depois voltou o pastor Odilon outra vez. Congregação do Bairro Continental 2, prova do crescimento dos trabalhos do Senhor na cidade de Guarulhos, São Paulo. Em 1942, eu estava jogando futebol e logo apareceu um irmão lá, é pastor, e terminou, ele convidou para um culto, e a gente não conhecia o evangelho, não sabia o que era culto. Aí nós fomos para uma casa vizinha e lá começou a cantar o hino 15. E cantou, nós achou bom, gostemos. Por fim ficou lá na casa só 12 pessoas. Os outros foram embora. E ele cantou o hino 15, que ele começou logo a pregar no Evangelho de São Mateus, capítulo 24. E pregou, a gente não conhecia o Evangelho, não sabia o que era. E pregou, e no mesmo tempo, logo ele fez o apelo. E 12 pessoas aceitou o Evangelho. E hoje resta dessas 12, eu e uma irmã que está em Minas. Passados 20 e poucos anos, eu vim para Guarulhos. O pastor aqui era de Longe de Sacarã. E passou, depois veio o pastor José Welto da Costa Júnior, é o que está até hoje. Tem 21 anos, 22 anos. E a gente combina muito, gosto muito dele. Eu vim para cá, aqui para a sede de Guarulhos, mais ou menos uns 48 anos. Estou aqui congregando com os irmãos desde que me casei. Eu morava em outro setor, lá em Pinheiros, mudei para cá e continuei aqui, nunca saí desse ministério, desta igreja que amo muito, me ajudou a crescer bastante na fé, embora aceitei o Senhor Jesus com 9 anos de idade, E o Senhor com certeza tinha e tem ainda propósitos na minha vida aqui nesse lugar. Muitos planos da parte de Deus. Logo que me casei, eu estava próximo à congregação de Vila Augusta, que faz parte desse setor.
aqui próximo. E lá, pela bondade do Senhor, fiquei algum tempo na liderança das consagrações pela manhã, nas orações. E depois nós, quando viemos para cá, logo em seguida, o nosso pastor sempre nos ajudando, nos apoiando. Teve outras irmãs muito maravilhosas, abençoadas, que dirigiram o círculo de oração durante todo esse período. Antigo templo do setor de Guarulhos, onde o Senhor operou muitas maravilhas. Foi um tempo, uma época de ouro que a igreja jamais esquecerá. Meus amados, e eu vim congregar em tranquilidade, e passado 2 meses o pastor me chamou e disse: Geraldinho, eu trouxe você para cá, para que você organize a mocidade no setor de Guarulhos. Meus amados irmãos, foi uma tarefa nobre, árdua, porque naquela ocasião eu disse para ele: Pastor Odilon, eu não tenho capacidade para isso, não tenho tempo para isso. Ele falou-me assim: quem capacita é o Senhor da Seara, e Ele capacita e Ele provê os meios. Era véspera de uma festividade da mocidade aqui em Tranquilidade. Pastor Clóvis, naquela ocasião, era o líder da mocidade aqui em Tranquilidade. E desde então nos ombreamos a ele na realização desse evento. E lembro-me bem que o tema escolhido era Tem bom ânimo, porque Ele te chama. E aquele tema falou muito comigo. O Senhor nos dera um hino naquela ocasião, a mocidade louvou a Deus com aquele hino. E a partir de então nós começamos a percorrer as nossas congregações em Guarulhos. Naquela ocasião, nós tínhamos cerca de 24 congregações. E nós começamos a percorrer as nossas congregações e conversar com os dirigentes, conversar com os líderes de mocidade. E eles foram abertos ao diálogo. Mas no tempo do pastor Odilon, nós podemos destacar alguns cultos ao ar livre que fizemos na Praça Getúlio Vargas. E um desses cultos nós lembramos que estava chovendo muito num domingo e nós havíamos marcado para as 14 horas. E o pastor Odilon, na manhã, numa ceia, ele disse: os irmãos estejam na praça às 14 horas, porque Jesus vai mandar parar a chuva. E nós fomos para a praça com muita chuva. Às 14 horas, no início do trabalho, a chuva parou. E para a glória de Jesus, nós regemos aquele hino ali. Eu fui o primeiro maestro, havia outros maestros, o irmão Geraldinho, a irmã Tamar. E o primeiro hino foi eu que regi. Quando nós terminamos a reunião, por volta de 16h30, a chuva veio forte novamente. Então isso é uma proeza que Deus fez em prol da obra de Guarulhos. Até aqui nos ajudou o Senhor. São 96 congregações para acomodar o povo de Deus na cidade de Guarulhos. Na verdade, não existia o setor de Guarulhos. O setor era Tucuruvi. E ali no Tucuruvi, o pastor que ali esteve por muitos anos, o pastor Odilon Issacarã. Aliás, este irmão era o meu confidente. Um homem de Deus, também cearense, mas filho de libanês, era um homem muito sério. E irmão Odilon, a nossa intimidade, fez um grande trabalho no setor do Tucuruvi. Quando a igreja se expandiu, nós tivemos a necessidade de criar novos setores. Foi quando surgiu o setor de Guarulhos. E ali então foi feito aquele tempo. Eu me recordo muito o tempo da tranquilidade. Eu fui lá inaugurar, aquela rua era de terra, havia terrenos baldios em volta e tal,
Mas ali Deus começou a abençoar. O pastor Odilon esteve ali por muitos anos, até que ficou doente e veio a falecer. Com a morte dele, na verdade ele já estava jubilado, porém era um homem que nós tínhamos uma confiança, uma amizade muito grande com ele, de maneira que o irmão Odilon era um pastor jubilado que vivia conosco aqui, atuando diariamente. Bem, com a sua morte, eu comecei a orar. Ele era um homem muito conservador. E eu comecei a pensar, quem poderá substituir o pastor Odilon? E o Zé Wellington, ele tem algumas características do irmão Odilon. Ele é muito conservador. E orando a Deus, digo, ele vai lá. Orei a Deus, fui lá, falei com os irmãos e possamos, Zé Wellington, no então setor de Guarulhos, na tranquilidade falada, né? E ali Deus começou a abençoar. E o trabalho se expandiu. Nós entendemos que precisava, a cidade do trabalho cresceu. Vos saúdo com a paz do Senhor. Eu gostaria que esta hora fosse outro e que viesse entregar a palavra de Deus. Pois reconheço o meu talento. Sempre digo com muita alegria, contentamento na minha vida. Sei a chamada divina que o Senhor fez na minha vida para a obra do seu ministério. Sinto, vejo, tenho confiança, aleluia, naquilo que Deus fez, para aquilo que Deus me chamou e me colocou nesta obra sacrossanta. Porém, duas coisas que eu tenho lutado até hoje, nunca consegui. Foi aprender a pregar. Não aprendi. Nunca fui pregador. Ensinar também não. Nunca fui ensinador. Não tenho este dom. Não. Mas senti que Deus me chamou para apacentar o seu povo, o rebanho, de esta convicção gloriosa para o pastorado. Isso eu tenho. Com muita alegria, sinto aquilo que Deus me deu. Eu, em 75, comecei pastoreando a Vila Galvão. Depois eu fui para a Vila Munhoz, isso no setor 4, né? Que éramos unidos. Aí passei pela Vila Maria e dirigi o Tremembé também, da igreja do Tremembé, do setor 4. Vila Sabrina também, eu cheguei a pastorear ela. E aqui em Guarulhos eu pastoreei Bela Vista, Cumbica, a igreja de Cumbica pastoreei. Eu pastoreei também a igreja de Vila Barros. Eu passei por São Domingos e São João. Eu também cheguei a ser escalado lá, porém não cheguei a assumir, mas cheguei a ser escalado na igreja de São João. E aí encerrei a minha carreira praticamente. Passei também aqui em Guarulhos, eu cheguei a ficar no Castanho, a igreja do Castanho, e pastorei São Manuel também, que é uma das igrejas também muito boa nossa também. E essa foi a nossa trajetória, né? Agora, assumi inúmeras, né? Assim, rapidamente, para substituir o obreiro. Eu cheguei a trabalhar
aí ajudando o pastor na área de trocar os obreiros, né? Então muitas vezes eu não tinha, no momento não tinha a pessoa para indicar, para dizer, coloca aí, eu precisava assumir para poder a coisa clarear, né? E aparecia a pessoa que eu julgava indicada para aquela igreja. E sempre Deus foi nos dando vitória. Meu nome é Zorobabel Araújo de Souza, sou nascido aqui em São Paulo, mesmo na capital. Sou filho do pastor Clinto Dias de Souza, que já dorme no Senhor há 3 anos. Nós começamos os nossos trabalhos, propriamente dito como obreiro, lá na Bela Vista, no ano de 1974, quando nós iniciamos um coral. Em 75 eu passei a dirigir este coral e dirigi por 16 anos este coral no Jardim Bela Vista. Junto com o coral, nós formamos a banda musical e estivemos à frente da banda também por 12 anos. No ano de 1991, houve a troca de pastor de setor, quando veio o pastor José Wélio Costa Júnior. Eu cheguei em Guarulhos no ano de 76. E chegando aqui em Guarulhos, procurávamos uma igreja para congregar. E ficamos sabendo da igreja aqui na Rua Jacob, aqui em Guarulhos, e junto com a minha mãe nós chegamos aqui. Naquela época a minha mãe sofreu um AVC e ela estava paralisada de um lado. E quando nós chegamos na igreja aqui, quando ao entrar na porta da igreja, ela em uma cadeira de roda, o pastor pediu para ela se levantar e entrar na igreja. Imediatamente ela se levantou e saiu andando no meio da igreja. Assim nós passamos a conhecer a Assembleia de Deus aqui em Guarulhos. Na época o pastor do setor aqui era o pastor Odilon Sacarão. E a igreja era dirigida pelo pastor João Chimiski, já dorme no Senhor. E com base na orientação do nosso pastor, nós começamos a desenvolver um trabalho nessa cidade com a mocidade. E quando nós começamos a organizar a mocidade, nós vimos a necessidade de fazer um trabalho no sentido de regionalizar as nossas igrejas, dado a grande extensão territorial de Guarulhos, para facilitar a cooperação dos jovens, especialmente os que moravam mais distante, como Soberana, Água Azul, Jardim Álamo. E nós fizemos uma setorização em 4 regiões em Guarulhos, que hoje denomina-se Grupo A, B, C e D. E isso facilitou-nos o trabalho, irmãos. E com isso nós pudemos ver o trabalho crescer, a mocidade se envolver, se engajar no trabalho. E logo nós estávamos com 34 congregações e o trabalho crescendo para a glória do Senhor. Eu vejo, meus amados, a mão do Senhor estendida. Guarulhos é uma cidade que, nos seus 318 mil quilômetros quadrados, hoje com mais de 1.300.000 habitantes, Guarulhos tem crescido, porque no censo de 2000, Guarulhos tinha cerca de 815 mil habitantes, hoje tem mais de 1.300.000 habitantes. E a igreja do Senhor também tem crescido. Muitos homens de Deus por aqui passaram, homens de saudosa memória, homens que nos ajudaram grandemente nesse trabalho. Muitos que aqui hoje ainda estão, aqueles envolvidos na música, nos ajudaram grandemente. Hoje o pastor Edson Riqueto, que é o nosso maestro, à época nos ajudou muito, mesmo eu não sendo maestro nem músico, eu fazia alguns arranjos e ele tocava aqueles arranjos. E outros irmãos que aí estão cooperaram para a glória do nome do Senhor e o crescimento da igreja.
Eu sou Edson Riqueto, maestro do coral e orquestra aqui da Igreja Sede de Guarulhos. Estou aqui na igreja há 33 anos, desde quando aceitei a Jesus, e sempre participei dos trabalhos de louvores da mocidade, da banda, orquestra, coral. E todos esses anos eu vi a mão do Senhor abençoando aqueles que se propuseram a fazer um trabalho com dedicação. E mesmo hoje nós vemos muitas bênçãos que o Senhor tem derramado, eu sou testemunha disso, né, entre jovens que têm servido a Deus e hoje aprenderam música na igreja e tocam em orquestras profissionais aqui, inclusive também saindo do país para o exterior. Nesses 33 anos passaram homens de Deus aqui que ficaram também à frente do trabalho, tanto de banda, orquestra e coral. Não podemos deixar de citar o nosso irmão Barbosa, que muito tempo passou à frente aqui do coral, da banda. Também nosso irmão Zelindo, que hoje é nosso companheiro aqui, continua ativo na obra do Senhor, que também por um bom tempo trabalhou juntamente conosco e com todos os componentes do coral, dando sequência ao trabalho que foi deixado. Nosso irmão Manassés também, que trabalhou um bom tempo com a formação da nossa orquestra, e hoje nós estamos dando sequência a esses trabalhos, tanto de coral como orquestra, que nós temos desenvolvido aqui no setor de Guarulhos. Bom, o louvor é uma magnitude. Eu sempre digo que o louvor liberta, através do louvor o Senhor salva, o Senhor fala aos corações. Como a Bíblia diz que quando Saul tinha aquele espírito que o atormentava, Deus usava Davi com a sua harpa. Quando ele tangia a harpa, o espírito mau saía da vida de Saul. E eu sempre digo, o louvor é assim. O louvor, Deus nos usa através do louvor para que possamos libertar vidas, salvar vidas, para que possamos mostrar as pessoas que o louvor faz, através do louvor o Senhor faz milagres. Eu particularmente tenho visto muitos milagres do Senhor através do louvor, não só do nosso, mas de todos os levitas que temos acompanhado, que nós vemos através de um hino, de uma harpa cristã, que eu amo a harpa cristã. A harpa cristã é um manancial de louvores, de bênçãos para nós. Muitos hoje já esqueceram da harpa cristã, mas nós da Assembleia de Deus, principalmente o Ministério do Belém, nós temos frisado muito a harpa cristã, nós temos muito carinho por ela. E muitas igrejas hoje já esqueceram, mas como os louvores da harpa cristã também transformam vidas, Deus transforma as vidas através do louvor também da harpa cristã, do cantor cristão. Eu ainda sou nova, não sou muito velha, mas tem muitos hinos, muitos louvores do cantor cristão que nós já conhecemos, que eu já chorei muito, já me tocou muito. E Deus faz milagres através dos louvores. Eu sempre digo que o adorador, não somos artistas, nós somos adoradores. Eu não sou cantora, eu sou uma adoradora do Senhor. Isso é o que é importante, porque nas nossas igrejas não pode haver estrelismo. A única estrela que brilha é a estrela da manhã, que é o nosso Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória. Nós não merecemos nada, porque sem Ele nada nós podemos fazer. Então, eu sempre digo que nós, os adoradores, tanto da CPAD Music, como de tantos outros nesse Brasil afora, eu sempre digo, nós temos que ter vida no altar. E daí para cá, quando o pastor Dilon passou a igreja para o pastor José Wellington da Costa Júnior, né? Aí separou o setor, porque era um setor só, Tucuruvi e Guarulhos. E daí para cá houve muita mudança, porque o pastor Wellington chegou e a igreja começou a crescer rapidamente. E foi se estendendo e foi enchendo de congregações por todas as vilas. Hoje é uma potência muito grande a igreja. E com o passar do tempo, o pastor Wellington pediu para mim
dirigir uma pequena congregação. E essa congregação ficava no Jardim Picanço. E ele enviou-me para lá. Chegando lá no Jardim Picanço, eu encontrei um salão com 4 irmãos de idade, que ainda vivem, os 4 irmãos. E com esses 4 irmãos nós começamos a evangelizar e o trabalho foi crescendo e fiquei lá 9 anos no Jardim Picanço. Ao sair de lá, a congregação ficou com mais de 100 membros. Um ciclo de oração grande, jovens, crianças, adolescentes. Assim o pastor achou por bem me mandar para uma outra congregação, no Jardim Santa Cecília. E no Jardim Santa Cecília, Deus fez uma obra muito grande. Ali nós, junto com os irmãos, construímos uma grande catedral em Guarulhos. Está lá hoje para todos ver. E o trabalho crescendo muito, então o pastor enviou para o Jardim São Manuel. Deus nos abençoou ali durante 2 anos e agora, um ano para cá, o pastor me manda para a congregação do Jardim Vila Galvão, inclusive que é a primeira igreja do setor de Guarulhos. Meu nome é Isabel, sou dirigente aqui do Dorali, congreguei em Vila Galvão 13 anos, né? Na época meu esposo ainda não tinha se convertido, né? O Senhor me provou assim de uma maneira muito grande, né? Para que ele viesse aos pés de Jesus, foi necessário ele passar pela casa de detenção, né? Ali ele ficou quase 3 anos, e eu orando, a igreja intercedendo junto comigo. O Senhor o salvou ali dentro, né? O selou com o Espírito Santo, né? Trouxe-o de volta para mim transformado pelo poder de Deus, né? Eu diria que é uma das minhas grandes vitórias, das minhas grandes conquistas que o Senhor me deu, né? Após congregar ali em Vila Galvão 13 anos, né? Veio o pastor Paulo, que abriu esse ponto de congregação aqui no Jardim Dorali, que depois o Senhor aprovou, né? Muito questionaram, quiseram fechar esta porta, mas porta que Deus abre ninguém fecha, né? O Senhor nos abençoou, não permitiu que fechasse esta porta, e há 12 anos que estamos aqui no Jardim Dorali, né? Eu na frente do ciclo de oração. Eu diria, irmão, que o maior milagre que Deus fez nesses 12 anos é porque quando o Senhor me entregou o ciclo de oração, eu estava muito fraca espiritualmente. Eu não tinha força para jejuar, eu não tinha força para orar, né? E quando o pastor Paulo me designou para este cargo, eu disse: Senhor, como será agora? Tu sabes que eu não tenho força para orar, eu não tenho força para jejuar. De que maneira, Senhor, eu vou ser uma dirigente do ciclo de oração? Mas foi a forma de Deus trabalhar na minha vida e renovar minhas forças espirituais, né? O Senhor tem operado grandes milagres, né? Através do ciclo de oração, fazendo campanha nos lares. Deus trouxe de volta uma cunhada minha que estava desviada do Evangelho há 29 anos, né? Eu considero um grande milagre da parte de Deus. Ela está firme, congregando conosco. Nossa igreja está em toda a cidade de Guarulhos, de norte a sul, de leste a oeste, inclusive nas periferias. E em 1991 estivemos na congregação Jardim Paraíso, cooperamos ali por 1 ano e meio, depois viemos reger o coral aqui da sede e logo naqueles dias o pastor Wellington Júnior nos convidou, nos chamou para o presbitério da igreja. E ali fomos auxiliar o pastor Wellington Júnior e estamos até hoje cooperando aqui no setor. Hoje nós temos aí por volta de 100 congregações, aproximadamente 16 mil membros, e nós estamos servindo a Deus naquilo que nos é possível fazer. Passamos por algumas congregações, pela glória de Jesus Cristo, a minha esposa sempre me acompanhou, é uma companheira muito fiel, a irmã Elizabeth. Tem também um histórico de trabalho, regência de crianças, regência de jovens, regência de círculo de oração. Tem muita coisa para falar da esposa também.
E os nossos filhos hoje cooperam aqui na sede. A minha filha toca desde 8 anos de idade, hoje ela tem 32 anos de idade, toca desde 8 anos. E o meu filho nos dá alegria também de estar cooperando aqui na sede, faz parte do conjunto de jovens e trabalha na secretaria do Belenzinho ali, na Conselheiro Contegipe. Então agradecemos a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Sede do setor 19 de Guarulhos. Aqui é a verdadeira casa do pão e refúgio para nossas almas. Cumprimento a todos com a paz do Senhor e é uma alegria poder falar um pouquinho a respeito do setor de Guarulhos, setor de número 19 do Ministério do Belém, em São Paulo, capital. E, na verdade, nós temos algumas boas novas para falar a respeito deste setor. Estou aqui dirigindo, pela graça de Deus, já há 22 anos, desde janeiro de 91, foi quando eu assumi aqui o setor. E, na verdade, eu louvo a Deus porque eu herdei, vamos dizer assim, uma igreja abençoada e muito bem estruturada, principalmente no que se refere às doutrinas básicas da Bíblia e também os costumes da Assembleia de Deus Ministério do Belém. Nesses 22 anos, nós temos visto realmente Deus operar maravilhas aqui no setor de Guarulhos e, na verdade, coincidiu a minha vinda para cá com talvez um dos melhores momentos de desenvolvimento da cidade de Guarulhos. Quando eu assumi esse setor, na verdade, o setor contava com 40 congregações, mas o Ministério achou por bem fazer desse setor 2 setores para que pudesse ser dada uma melhor assistência. Então, o Ministério definiu a rodovia Dutra, rodovia Presidente Dutra, como um marco. Da rodovia Presidente Dutra, no sentido do Rio de Janeiro, para a esquerda, ficou então o setor 19, que é o setor de Guarulhos. Da rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, para a direita, ficou então o setor dos Pimentas, porque Pimentas é um bairro, Jardim dos Pimentas é um bairro que tem ali, e onde ali já havia algumas congregações, como se fossem subcongregações. O setor 19, então, ficou com 26 congregações, e o setor do Jardim dos Pimentas, que foi o setor novo criado, setor 49, ficou então com 14 congregações. E aí nós começamos a fazer o trabalho aqui e Deus abençoou e, como eu disse, Guarulhos foi crescendo também nesse período. Com o aeroporto aqui, muitas portas de emprego se abriram e então muita gente mudou para cá e a prefeitura foi investindo em construção de casas populares. Na periferia de Guarulhos foi sendo ganhando infraestrutura pela prefeitura. Enfim, Guarulhos se expandiu demais, Guarulhos cresceu muito e hoje nós temos aqui, para a glória de Jesus, 96 congregações, setor 19, e talvez mais de 40 ainda no setor 49, porque lá a prefeitura também investiu bastante. Então, nós estamos aqui no Ministério do Belém, nós temos aqui aproximadamente 140 congregações que representam, na verdade, o Ministério do Belém aqui na cidade de Guarulhos. E há 11 anos atrás, eu fui convidada pelo nosso pastor para dirigir esse trabalho do Círculo de Oração. Eu estava muito doente naquela época, tinha muito problema nos meus ossos, muitas dores. Ainda falei, pastor, como que eu posso pegar uma responsabilidade assim, com todas essas dores, esse problema, eu falto muito. Eu lembro-me que foi num culto de domingo, ele me disse o seguinte: irmã Lourdes, eu vou ungir a irmã agora e Deus vai lhe dar esta vitória. O Senhor já mostrou para mim, para minha esposa, que a irmã vai dirigir esse trabalho. Então ele com certeza vai se responsabilizar. Vamos ungir a senhora e Deus vai fazer a obra. Daquele momento em diante eu tive uma grande vitória na minha vida. Eu não conseguia dormir há muitas noites, não conseguia dormir, as dores eram muitas, eu só gemia. Aquela noite em diante eu pude dormir tranquilamente,
Deus esteve ao meu lado, muitas vezes me confortando pela madrugada, me ajudando. E o Senhor muitas vezes falou comigo na oração, confirmando esse trabalho realmente. E eu tenho visto muito a operação do Senhor. Não porque a irmã Lourdes Pontiroli está aqui, não. Porque o trabalho é do Senhor, esta obra é de Deus. E eu me dispus realmente a fazer. Eu falei, pastor, o Senhor Jesus tem feito tantas maravilhas na minha vida, tem abençoado tanto. Quem sou eu para falar não a um trabalho do Senhor que, segundo o Senhor, pastor, está dizendo que o Senhor Jesus me indicou. Estou aqui, eis-me aqui. E eu tenho visto como Deus tem operado. Muitas maravilhas o Senhor tem operado no Círculo de Oração. Nós temos visto esposo de irmãs voltando para os pés do Senhor Jesus. Temos visto filhos que estavam longe do lar, desaparecido, e o Senhor mostrou onde eles estavam, tudo através da oração. Nós sabemos que a oração é uma chave, a única chave da vitória. A oração é aquele elo que nos liga aos céus. E quando nós clamamos, segundo Jeremias está escrito, 33, versículo 3, clama a mim e eu vou te responder. Deus tem respondido às nossas orações. Olha, durante esse período que temos estado aqui em Guarulhos, são 21 anos. E o que me deixa mais impressionado, o que me toca mais, é ver o trabalho das mulheres, o trabalho das irmãs, e que é o que Deus colocou nas minhas mãos para fazer. Então isso realmente me deixa muito grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E é um trabalho que hoje nós podemos perceber que no decorrer desses anos, o quanto cresceu o trabalho, tanto em número quanto em qualidade. Então, o quão espiritual está esse trabalho, o quão bom é perceber que em cada congregação desse setor 19 temos um trabalho de mulheres cheias do Espírito Santo, que se dedicam à obra do Senhor e que fazem com amor esse trabalho que Deus tem nos dado. Realmente, nesses anos que nós estamos aqui trabalhando para o Senhor, no período que o pastor Júnior tem vindo para cá, realmente Deus prosperou esta obra. O trabalho se expandiu de uma forma tão gloriosa, tão maravilhosa. Muitas congregações foram abertas, muitos irmãos de outras denominações têm vindo congregar conosco, se sente feliz, porque o nosso pastor é uma pessoa assim, ele é muito receptivo, ele é muito amoroso, ele é muito atencioso com quem chega aqui para somar conosco. E Deus tem prosperado maravilhosamente. O trabalho tem assim, se desenvolvido de uma forma maravilhosa, que quando o pastor chegou, esse trabalho estava numa igreja aqui mesmo, bem menor, menos da metade desse templo. E os irmãos estão vendo que templo lindo que nós temos, né? Muito lindo, maravilhoso. E estava assim muito bom, estávamos todos bem confortáveis no começo. Mas aí foi crescendo o trabalho do Senhor, foi aumentando, o Senhor foi prosperando, muitas almas salvas, muitas pessoas vindo de outros lugares, outros estados, de outros ministérios, enfim. O Senhor foi, assim, de uma forma geral, expandindo, ampliando esse trabalho na direção do Espírito Santo. Muitas pessoas salvas, muitos batizados nas águas, então, muitos membros, aumentou o coral, aumentou a mocidade, os adolescentes, enfim, cada grupo o Senhor tem prosperado, tem usado muito o nosso pastor e a sua família, porque a irmã Lídia é uma bênção nas mãos de Deus. Para nós, ela tem sido uma mãezinha querida, assim, que quando a gente pensa
Ai, preciso de oração. Já estou orando, já abraça, já ora. E a atenção dela é com todos, o pastor da mesma forma. Então a gente vê que esse carinho traz assim uma segurança para os membros. E esse comentário, ele se espalha. Então muita gente que em outros lugares não tem esta atenção, esse carinho do seu pastor, fala, não, vem aqui uma vez, não, eu quero ficar com vocês. Então, irmão, realmente o trabalho do Senhor tem assim prosperado de uma maneira maravilhosa, muito boa mesmo. A gente vê que a obra do Senhor está crescendo e vem muitas, no círculo de oração, a gente recebe muitas pessoas que vêm assim, olha, estou vindo de outro lugar, estou procurando uma igreja para congregar. Aí a nossa palavra é, você já encontrou, porque aqui nós estamos de braços abertos e queremos vocês conosco. Se o Senhor confirmar, você já está no lugar certo, é a nossa palavra. E eu vejo assim que eu procuro amar os irmãos, atender, ter aquele carinho, recepcionar da melhor maneira, transmitir o amor de Deus que Ele colocou dentro de mim, por cada pessoa para mim é especial. Então eu vejo no círculo de oração, quando essas pessoas chegam perguntando, eu já vejo em seguida nos cultos, as famílias aqui continuam conosco. Porque à noite, fala, amanhã tem um banquete espiritual. Toda quarta-feira nós temos um banquete maravilhoso. O Senhor Deus usa nosso pastor com uma palavra assim, vinda diretamente do trono. E eu vejo as pessoas, ainda procuro e dou sinal, vou depois abraçar. E aqui, os nossos irmãos em tranquilidade são cheios de amor. Nós aprendemos com o nosso pastor, com a irmã Lídia, com a Aline, com a família deles, com o pastor Anísio, com a irmã Madalena. Olha, é um trabalho que, quando nós demos início, logo que meu marido chegou aqui, e eu comecei a trabalhar com as mulheres, porque nós viemos de um outro setor, onde lá eu trabalhava com o departamento infantil. Então, durante anos, desde que meu pai era pastor, até antes de vir para cá, para Guarulhos, eu trabalhei com crianças. Então, quando eu cheguei aqui em Guarulhos, eu passei um período esperando, aguardando o que Deus teria para mim aqui, para fazer, o que eu faria aqui. E acho que 1 ano e meio, mais ou menos, eu orei muito ao Senhor. Era alguma coisa que eu sentia necessidade de trabalhar, mas eu percebia que não era mais com as crianças e eu fiquei aguardando o que o Senhor teria para mim. E 1 ano e meio, 2 anos depois de estarmos aqui, foi que Deus colocou no meu coração de dar início a um trabalho com as mulheres, não o trabalho de círculo de oração, o que já existe, o que nós sempre temos, que é esse uma vez por semana, oração à tarde, e às vezes consagração pela manhã e a oração à tarde e a reunião de círculo de oração mesmo, mas era algo diferente, que era aquela reunião com as esposas de obreiros, né? Com as esposas de pastores, de evangelistas, de dirigentes de congregação, mas as dirigentes de círculo de oração, as regentes ou as professoras de escola dominical, enfim, as mulheres que trabalhavam na obra do Senhor aqui em Guarulhos. Então, quando demos início a esse trabalho, foi um trabalho que começou com a primeira reunião foram 34 irmãs. Até a nossa igreja era pequenininha, aqui, né, Tranquilidade, que é a sede, era bem pequena, pegava um cantinho ali do terreno, né, e não cabia, já tinha reunião de cooperadores, não cabia a reunião das irmãs no mesmo local. Enquanto eles faziam de cooperadores, nós fazíamos uma congregação e a primeira teve 34 irmãs. E quando elas viram que tipo de trabalho eram palestras voltadas para a mulher que lidera, para a mulher que trabalha na casa do Senhor. A segunda já teve 70 irmãs. Então, no decorrer de 4, 5 meses, já eram 200 irmãs. Hoje, essa reunião, como do início, é mensal. Então, é uma vez no mês, né? Primeiro sábado do mês, no período da tarde. Hoje, essa reunião reúne 400, 450, 500 irmãs. E é uma bênção. É todo primeiro sábado do mês. É uma festa, então temos a palavra de Deus, temos palestras, temos assuntos que são concernentes à vida espiritual da mulher e tem sido muito bom.
tem sido bênção para as nossas vidas. Eu tenho certeza que Deus tem a sua mão estendida sobre esse trabalho, né? E tem sido maravilhoso ver no decorrer dos anos o quanto tem mudado, o que tudo isso tem causado ao nosso trabalho aqui, a união, o falarmos a mesma língua, o termos o mesmo propósito de um bom trabalho para que as mulheres sirvam a Deus e estejam felizes, alegres fazendo a obra do Senhor. Então, nesses 22 anos que estamos na direção deste trabalho, nós temos visto mudanças acontecerem. E eu posso dizer que fui privilegiado, porque eu assumi um setor que tinha já a sua base, vamos dizer, bem estruturada, principalmente no que se refere à parte doutrinária e de direção do setor. O pastor que eu substituí, que era o senhor, e já de aproximadamente 80 anos na época, mas um homem de Deus, homem conservador, homem que fazia parte das principais decisões do ministério da igreja, participava de todas as reuniões, enfim, um homem que deu a sua vida por este setor. E uma coisa que nós precisamos respeitar, os homens que nos antecederam, é respeitar o trabalho que eles deixaram. Então nós temos sempre que honrar e agradecer a Deus pela vida dos nossos antecessores, pois eles também deram de tudo que tinham para o trabalho do Senhor. Então o pastor Odinoí Sacaran é alguém que, de saudosa memória, é alguém que merece todo o nosso respeito, pois dedicou a sua vida para o crescimento deste setor. Então pegamos aqui uma igreja estruturada, doutrinada, uma igreja obediente, submissa, e os obreiros muito bem formados, obreiros, vamos dizer, com cabeça no lugar, tá certo? Obreiros que respeitam a direção da igreja, que são submissos e, acima de tudo, têm o seu coração voltado para o trabalho do Senhor. Então, em função disto, foi que o setor cresceu muito. Em função dessa dedicação dos obreiros aqui, foi que o setor cresceu bastante. Os seus obreiros aqui são exemplos que eles abriam ponto de pregação, daqui a pouco já estávamos no salão, daqui a pouco já tínhamos comprado um terreno e os próprios obreiros estavam construindo com mutirões os novos templos. Então, nós devemos muito aos nossos obreiros aqui de Guarulhos pela boa estrutura ministerial que alcançaram, porque o pastor Odinoí Sacaran, que me antecedeu, ele sempre conduzia os obreiros a prestarem sempre a sua submissão ao ministério da igreja, ao ministério de Belém. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor José Wellington Júnior, que tem apoiado esse trabalho, desde que o trabalho seja para a honra e glória e louvor do nome do Senhor, ele tem dado total liberdade para que se possa desenvolver o trabalho. E nesse período que nós estamos aqui, nós vimos o crescimento da igreja e também dos órgãos musicais, para que o nome do Senhor seja louvado e glorificado por este trabalho. Eu quero deixar uma bênção sobre cada um dos músicos, coristas, que cantam, que louvam, coral, jovens, adolescentes e irmãs, que continuem firmes no propósito do Senhor, firmes e constantes, porque as bênçãos do Senhor são ilimitadas e com certeza Ele vai derramar todas essas bênçãos na vida de cada um. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Porque nós vamos ficando velhos e a tendência do antigo é dizer que eu já fiz, eu faço, tenho experiência. Isso é bom, mas o mais importante é fazer ainda hoje, porque o Senhor Jesus Cristo quer pessoas que fazem e não que ficam contando o passado, mas as pessoas que realizam, porque hoje nós temos uma igreja nova, nós temos pessoas que estão na igreja que aceitaram Jesus há uma semana, 15 dias, um ano, não têm experiência dos dons espirituais, então nós temos que passar para eles as informações, bem como os obreiros, muitos obreiros novos. Para a glória de Jesus nós ajudamos a ensinar também os obreiros na classe da escola dominical, e muitos novatos não têm experiência porque nós nascemos primeiro, né? Porque somos mais velhos, né? Então, por termos nascido primeiro, nós temos experiência e passamos para esses irmãos as experiências para que eles também possam produzir e fazer um trabalho bom.
É bom trabalhar aqui com o pastor Wellington Júnior, pastor Anísio e os demais companheiros aqui da sede, e em especial no nosso setor, que temos 100 congregação para visitar, e é um trabalho grande, é um trabalho difícil, mas é um trabalho bom, glorioso e amoroso. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Então Guarulhos sempre participou muito próximo dos eventos da nossa igreja sede no Belém. Então por isso os nossos obreiros são bem orientados até hoje, porque eles participam muito das nossas reuniões principais ali da nossa igreja sede no Belém. E então nós crescemos, construímos vários templos, não tenho aqui de cabeça quantos templos nós temos próprios aqui em Guarulhos, mas certamente passa da metade das congregações, são templos próprios já construídos, e nós temos alguns terrenos já comprados também esperando o momento, a oportunidade para também construir templos aqui. Então hoje nós contamos aqui com uma cooperação muito boa. O templo que nós nos reunimos, o templo sede do setor que nos reunimos hoje, ele é muito pequeno em relação ao número de membros e congregados que temos em nosso setor. Eu diria que a nossa igreja sede hoje não comporta 10% de todos os congregados e membros que todo o setor tem aqui de Guarulhos. Então, na verdade, o tempo é muito pequeno, estamos orando a Deus e pensando, conversando com o nosso presidente, e o nosso pensamento, nosso objetivo agora, nossa meta agora é, na verdade, adquirir um terreno aqui em nossa cidade, terreno bom, para que nós venhamos a construir aqui uma sede de eventos, enfim, uma sede que o setor merece, porque os nossos irmãos participam muito bem. Você faz uma convocação de algum trabalho da igreja, algum evento, eles participam maciçamente, tanto é que eu tenho que fazer algumas escalas para não superlotar o templo e criar dificuldades até com o trânsito local. Nós temos uma reunião mensal, que é a reunião de obreiros, todo primeiro sábado do mês, às 3 horas da tarde começa, reunião de obreiros no templo, e no pavimento inferior é a reunião com as nossas irmãs. E após a reunião, que termina por volta de 5 horas da tarde, nós, às 6h30, nós temos o culto de ceia. Então, nesse intervalo, nós fazemos o lanche para todos os irmãos que participam, mas quando termina a reunião da tarde, já está se iniciando a da noite, o trânsito aqui na rua fica parado, e quando termina o culto de ceia à noite, temos dificuldade com o trânsito, temos dificuldade para os nossos irmãos estacionarem os carros, muitos não vêm porque não tem lugar para estacionar os carros. Enfim, que nós temos muitas dificuldades hoje, mas estamos pedindo ao Senhor que nos dê um terreno maior para que construamos aqui a sede setorial aqui de Guarulhos, e com certeza oferecer um pouco mais de acomodação para os irmãos que vêm com tanto desejo buscar a Deus e cultuar o Senhor. Então esse hoje é o nosso projeto principal, adquirirmos o terreno e construir uma sede do setor 19, a sede do setor de Guarulhos. A nossa associação ainda é muito nova, é bem recente. Tem 1 ano e alguns meses, 1 ano e meio mais ou menos, e é um sonho que eu tenho de muitos anos atrás, de termos uma associação para que pudéssemos ter um trabalho social aqui em Guarulhos. E é um exemplo que eu sigo da irmã Wanda, que tem o trabalho da assistência social lá no Belém, é um trabalho que tem muitos anos e tem sido bênção para a vida da igreja, para todos que têm usufruído da associação de lá, é uma maravilha. E aprendendo com ela, né, com a aprovação dela, fundamos a nossa associação aqui, e ela ainda está engatinhando. Então, agora que nós temos toda a documentação, conforme a lei exige, e nós podemos fazer o trabalho que Deus tem colocado em meu coração, no coração de algumas irmãs que nós nos juntamos aqui, e assim, conversando com elas, concordando sobre os assuntos que nos eram interessantes, né? A nossa associação tem uma diretoria e departamentos que reúne 26 mulheres. Então temos a presidência, a vice-presidência, a diretoria, e depois temos os departamentos. Então, departamento de saúde, departamento de educação, departamento de eventos e de assistência social. Então é muito dinâmico o trabalho.
e cada departamento trabalha em ideias. Temos o departamento jurídico também, que dá um suporte muito útil aqui para a nossa igreja, e cada departamento trabalha nas ideias e nós nos juntamos, e aí todas unidas vão no propósito que for colocado, e tem sido de bênção. Os projetos que nós temos são assim muito bons, e nós não nos cansamos de estar pensando nisso, orando a Deus e vendo o que o Senhor quer que façamos. E também por iniciativa do grupo de mulheres aqui no setor, sob o comando e a coordenação da minha esposa, Lídia, elas criaram aqui a Associação Beneficente Estrela da Manhã, conhecida como ABEM, onde esta associação tem trabalhado muito principalmente na área social, para melhorar a condição de vida daqueles que a procuram, principalmente o pessoal da igreja que está mais próximo. Então, temos aqui o trabalho de aconselhamento familiar, terapia de casal, temos aqui trabalho, eventualmente, cursos que são ministrados, tudo sob a coordenação da ABEM. E então, nós podemos dizer que o setor está procurando atender o melhor possível, não somente a membresia da igreja, mas a todos quantos procurarem, mesmo que não sejam membros da igreja. Realmente, a irmã Lídia falou para nós que ela tinha um desejo muito grande de que o Senhor permitisse, que o Senhor desse essa oportunidade para ter uma assistência social bem ampla, atingindo várias áreas, todas as áreas necessárias. E há pouco tempo foi realmente inaugurado, não me lembro bem se há 1 ano e meio talvez, por aí, foi inaugurada essa ABEM, Assistência da Assembleia de Deus aqui de Guarulhos, assistência aos irmãos carentes, na área de direito, uma orientação jurídica, enfim, todas as áreas, né? Tem sido bênção. Eu falo para a irmã Lídia, eu realmente não tenho assim muita condição de saúde para estar participando de todos os momentos, mas eu fico na retaguarda da oração, sempre buscando o Senhor, orando por todos, por ela principalmente, nosso pastor, a irmã Madalena, a irmã que é a vice-presidente, a nossa irmã Lídia é a presidente, e eu falo assim, eu coloco eles sempre nos pés do Senhor, diante de Deus, e quando posso, quando há uma oportunidade, estou também participando. Tem sido bênçãos para todos. Olha, eu vejo muitas pessoas sendo beneficiadas, muitas pessoas. Por isso eu digo para todas as minhas irmãs que enganjem também nessa obra maravilhosa que Deus tem colocado no coração da irmã Lídia, do pastor, que é uma obra assim que está no coração de Deus. É uma obra de assistência aos necessitados. Isso é muito importante. Então eu faço um apelo que todas as irmãs contribuam nessa obra e que seja mesmo assim participante de uma maneira ou de outra, mas que venham fazer parte dessa associação que é maravilhosa. Tenho certeza, veio do coração de Deus. O Senhor tem nos abençoado, tem abençoado a igreja em Guarulhos. A igreja de Guarulhos é uma igreja rica, de obreiros, abnegados. Temos um pastor que não mede esforços na sua cooperação para com todos aqueles que estão envolvidos na obra do Senhor. E o trabalho do Senhor, irmãos, tem crescido. Eu espero em Deus que os dias que Ele nos conceder e que aqui em Guarulhos estivermos, possamos estar ombreados ao nosso pastor, ajudando nessa tarefa gloriosa de ganhar almas para o reino de Deus. Que o Senhor Jesus continue abençoando a igreja de Guarulhos e que nós possamos, irmãos, cada dia estar mais próximo do Senhor Jesus, vendo a sua glória, o seu poder
se manifestando no meio da sua igreja e o seu povo glorificando e adorando a Ele na beleza da sua santidade. A nossa irmã Lídia, né, tem sido uma bênção nas nossas vidas. Seu esposo, o pastor Zé Wellington, né, nos congressos sempre recebemos ajuda dos nossos irmãos, né, a cooperação tem sido muito boa, né, os congressos do ciclo de oração no Jardim Dorali tem sido uma bênção. Deus tem operado muito, tem feito milagres, tem libertado vidas, né. Eu considero o nosso pastor Zé Wellington um homem de Deus, né. Às vezes eu vejo assim pessoas mudando de ministério e eu digo, Senhor, não consigo entender. Jamais, Jesus, jamais. Porque a palavra do nosso pastor é uma palavra com firmeza. O ministério do Belém é uma bênção, né? E eu não entendo às vezes porque a pessoa faz opção por outros lugares, né? Às vezes eu fico me questionando e dizendo, Senhor, o pastor é tão sadio, né? É uma doutrina que você vê que está dentro da palavra de Deus, né? Eu me sinto segura nesse ministério. Eu me sinto feliz por ter um pastor muito abençoado por Deus. E louvo a Deus pela vida da irmã Lídia, né? Esse casal é uma bênção, trouxe muita bênção para o campo de Guarulhos. É bom que se diga que o setor de Guarulhos, nós diríamos que é formado por congregações que são do Belém, da sede do Belém. Então, só para que tenhamos a ideia, o organograma da igreja funciona assim: nós temos a sede Belém, ali na Conselheiro Cotegipe por enquanto, 273, mas logo estaremos lá na Radial Leste, que é o novo templo que está já em fase de acabamento, mas nós temos ali a sede Belém. E essa sede Belém, ela conta com quase 80 setores, onde cada setor tem um grupo de congregações, e cada setor é dirigido por um pastor, que nós chamamos de pastor setorial. E então cada setor tem um grupo de congregações. Então vamos dizer assim, aqui em Guarulhos eu tenho 96 congregações. Essas 96 se reportam para a sede setorial, que é aqui em Guarulhos, e essa sede setorial se reporta para a sede do Ministério do Belém. Portanto, o pastor presidente, ele é o pastor de todas as igrejas do Ministério do Belém. Embora nós tenhamos tanto pastores setoriais como pastores de congregações, embora tenhamos algumas autonomias, não são todas as autonomias, né? Mas nós temos algumas autonomias, mas nós prestamos os nossos relatórios e satisfações ao pastor da igreja. Então, nenhum pastor setorial toma decisões administrativas mais comprometedoras que não seja com a autorização da presidência da igreja. Então é assim que funciona o setor. Então tem o setor de Guarulhos, tem o setor de São Miguel, Itaim Paulista, Osasco, Lapa. Então cada setor tem o seu pastor setorial com os seus corações, mas todos se reportando à presidência da igreja, cujo presidente é o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui e louvo a Deus por todos, porque eu estar aqui falando em nome das irmãs da Assembleia é de muita responsabilidade, porque é um nome do qual nós prezamos demais. E eu gostaria de estar colocando aqui para as irmãs, para saberem que a chegada de um irmão, de uma pessoa nova convertida na igreja, ela não é fácil. E eu passei por esse processo e eu posso estar dizendo que Deus veio trabalhando na minha vida muitos e muitos anos. Deus vinha falando e eu não conseguia ouvir. E eu tive muitos sofrimentos, eu tive muitas angústias, até que Deus falou claramente comigo. Eu tive uma intimidade muito grande com Deus e eu entendi realmente o que Ele queria de mim, que Ele não me queria somente como pessoa, como um ser humano qualquer,
mas Ele queria sim que eu estivesse nos caminhos dele, andando em direção da salvação, para que eu fosse salva. Essa era a vontade de Deus e eu cheguei até aqui. E nessa minha vinda, eu vim assim para a igreja como uma pessoa comum, como um membro comum que chega com todos os erros que todos os seres humanos têm. E Deus fez aqui, eu dentro da igreja, Deus fez na minha vida uma transformação muito grande. Eu pude realmente conhecer o amor dele, pude realmente conhecer o propósito de Deus, e estamos buscando a cada dia aqui, em cada abraço, em cada gesto, nós vamos firmando a nossa vontade aqui na igreja, que é de estar nos caminhos do Senhor. Com a vinda do meu esposo para esse setor, nós agradecemos a Deus e agradecemos ao nosso pastor José Wellington e à irmã Wanda pela confiança de nos ter colocado aqui nesse lugar. E meu esposo, quando veio para cá, era um setor um pouco menor, acho que eram 23 congregações, e no decorrer desses anos, agora nós somos 95 congregações. Então cresceu. E nós sabemos que o crescimento quem dá é Deus. Mas nós temos certeza que o apoio do nosso ministério, da presidência da igreja, a confiança, para mim como mulher, o apoio da irmã Wanda nos trabalhos que nós temos aqui, os trabalhos que nós temos aqui com as mulheres, com frequência ela está presente, e isso mostra o apoio do ministério com relação ao nosso trabalho. Então isso tem sido de grande valia, e nós sabemos que o próprio pastor, o apoio da presidência que o deixa trabalhar conforme o Senhor tem mandado fazer, tem sido importantíssimo. É fundamental o apoio do ministério com relação ao nosso trabalho aqui em Guarulhos, e nós temos visto crescer. E com frequência tem alguma igreja sendo inaugurada em algum lugar. E o que nos deixa impressionado é a presença do nosso pastor presidente nas inaugurações das congregações. E não porque é aqui em Guarulhos e o pastor José Wellington é pai do pastor Wellington Júnior. Não, porque quando nós temos inauguração em outros setores de congregações, em todos os cantos, ele vai nas inaugurações. Então isso mostra o amor que ele tem por ver a obra crescer. E é muito gratificante. Quanto mais igrejas tivermos, que nós sabemos onde está sendo pregada a palavra de Deus, onde está sendo ensinado o amor de Cristo, é maravilhoso. E o nosso pastor sempre apoia o crescimento da nossa igreja. Era dia do meu aniversário, o meu esposo perguntou: o que você quer? Hoje é o seu dia, você pode pedir o que você quiser que eu faço. E para mim foi um motivo de muita alegria, porque dentre tantas coisas que eu poderia escolher naquele momento, eu escolhi que meu marido fosse ao culto comigo. E meu marido foi ao culto, e naquele culto eu tenho certeza que Deus falou com ele, porque acabado o culto que nós fomos naquela casa, meu marido tocou em mim e falou assim: olha, nós estamos devendo uma visita ali naquela igreja que fica ali na Rua Jacob. E eu fiquei muito feliz, porque meu marido não queria ir num culto numa casa, ele logo apontou essa igreja. E naquela semana mesmo, o meu esposo chegou do serviço, se arrumou, e ele falou assim: vamos, hoje nós vamos entrar naquela igreja. E assim eu fiz, juntamente com meu esposo. Coloquei os meus pés aqui e estou firme, meu marido está firme. E grandes coisas o Senhor tem feito, grandes bênçãos Ele tem feito dentro da minha casa. Muitas mudanças, muitas transformações, não só na minha vida, mas na vida dos meus filhos. E nós estamos aqui, estamos servindo, estamos vendo que é uma igreja, realmente uma igreja que tem nome, que tem um pastor idôneo. E nós louvamos muito a Deus pela vida do pastor José Wellington, pela vida da irmã Nídia. Nós estamos aqui dando o nosso melhor. Eu sei que talvez seja muito pouco, mas com certeza o que nós fazemos e para ajudar na obra do Senhor nós temos feito.
E os cultos, nós temos visto o quanto os cultos têm sido assim engrandecido para nós. Porque quantas pessoas têm chegado a essa casa de oração, e têm saído daqui fortificado. Quantos irmãos que nós podemos ver e conversar e ouvir o testemunho deles, o quanto está sendo importante, o quanto foi importante a chegada deles aqui. Assim como nós falamos da nossa importância, da nossa chegada aqui, cada um tem também colocado essa observação, o quanto foi bom chegar até aqui. E até aqui eu tenho certeza que o Senhor nos ajudou. Depois que eu aceitei a Jesus na Assembleia de Deus, comecei a louvar, muitos louvores, né, de cantoras que na época faziam muito sucesso e que até hoje fazem, como Shirley Carvalhais, que eu tenho muita afeição por ela, pelo ministério dela. E eu comecei adorando ao Senhor na Assembleia de Deus. O Senhor sempre foi dando forças, porque o ministério do louvor é espinhoso, não é fácil, mas o Senhor sempre dando forças, sempre nos ajudando, sempre nos guiando, porque eu sempre quando eu oro, eu peço ao Espírito Santo que me oriente, que me guie. E graças a Deus estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Comecei a participar, quando vim congregar aqui em Guarulhos, eu comecei a participar do grupo de adolescentes, grupo de jovens, e sempre adorando ao Senhor, sempre louvando aonde vinham os convites para que a gente fosse adorar em outras igrejas, sempre louvando ao Senhor, sempre na presença do Senhor. E graças a Deus, o Senhor nos deu graça, estamos aí agora na CPAD Music já há quase 13 anos. Foi uma indicação do meu pastor José Wellington Júnior, e o Senhor abriu as portas, já estamos no 3º trabalho pela CPAD Music. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, do pastor José Wellington Júnior, que foi um canal de bênçãos para a minha vida. E estamos aí para a glória do nome do Senhor Jesus, viajando bastante, sempre cumprindo compromissos, levando a palavra do Senhor cantada aos corações que precisam, aqueles que necessitam. Eu sempre, quando eu era mais novinha, sempre o Senhor usava seus vasos e me dizia: eu vou usar a tua voz para que você ressuscite mortos, para que você abra ouvidos dos surdos, para que você abra a voz dos mudos. E através do teu louvor vou eu curar, vou eu restaurar, salvar, libertar. Primeiro quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, dizer que para mim é um privilégio estar aqui dando este relato para contribuir para a nossa igreja. O senhor tem perguntado sobre o que realmente tem acontecido durante todos esses anos na Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém, na qual eu posso dizer que eu nasci nessa igreja, fui criado e hoje ainda continuo nessa igreja porque eu amo de todo o coração, a Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém. Quando eu cheguei a Guarulhos em 1978, com 6 anos de idade, nós morávamos no bairro Jardim Maria Dirce, e fomos congregar na Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém. Só que na realidade não era uma igreja, era um salãozinho bem pequeno, um salãozinho que tinha basicamente Pedro, Tiago e João, era minha mãe, meu pai, o pastor da época, que era o irmão Narciso, e a irmã Zenália, era mais ou menos umas 6, 8 pessoas. E aquele salão era um salão assim muito pequeno, mas nós tínhamos um trabalho de evangelismo que até hoje a igreja ainda continua fazendo esse trabalho, e nós começamos a evangelizar, fazemos cultos em casas, nas casas. E veja que o trabalho ele começou a crescer, foi fluindo. E desde muito cedo, eu com 14, 13 anos de idade, eu já tomava conta das crianças, o pastor já me deixou um trabalho para mim, um legado para eu tomar conta. E lembro que com 10 anos de idade eu ganhei um violão, e esse violão eu tocava, eu ia para o presídio com o pastor Jaime Lucas Sacramento todos os sábados às 11 horas da manhã, e com esse violão eu aprendi a tocar, e eu tocava nas praças, em culto ao ar livre.
E o que eu pude observar é que a igreja, na realidade, ela só vem a crescer. E isso é bíblico, né? Porque se nós observarmos na igreja de Jesus, quando ele começou com os 12, de 12 foi para quase 70, de 70 para quase 120, e essa igreja cresceu tanto que chegou até mim, né? E até você. E eu posso observar que em Guarulhos, a nossa igreja hoje, no Maria Dirce, nós temos lá uma catedral, uma igreja com uma galeria, onde nós temos lá aproximadamente 250, 300 membros, uma igreja que tinha basicamente 2, 3 famílias. Então a igreja, ela só vem crescendo e a cada dia Deus vem abençoando. Então eu louvo a Deus por tudo que Ele tem visto. Então assim, eu tenho visto muitas coisas que Ele tem feito, né? Eu tenho visto Deus curar, eu tenho visto Deus batizar no Espírito Santo, eu tenho visto, sabe, Deus renovar vidas, transformar. E a minha vida realmente é uma promessa de Deus, é uma coisa que assim, eu lembro quando eu cheguei em Guarulhos, eu trabalhava na feira para nós termos a verdura da semana. Eu sou um exemplo vivo, porque eu tinha uma bronquite asmática que eu não conseguia andar, mas a minha mamãe, ela dirigiu o ciclo de oração 26 anos. E eu lembro que eu chegava da escola às quintas-feiras, estudava pela manhã, e à tarde ela dizia, você tem ciclo de oração, você precisa ir para a igreja. E no ciclo de oração eu fui curado dessa bronquite asmática. No ciclo de oração Deus me batizou no Espírito Santo. Então eu tenho visto a história da igreja, ela só tem corroborado para a vida das pessoas. Para a minha vida foi uma bênção. Eu tenho certeza que para muitas pessoas também a igreja tem sido uma bênção. Então assim, muitas coisas eu pude observar que Deus fez. Sabe quantas pessoas que eram viciadas em drogas, quantas pessoas que eram alcoólatras e Deus foi salvando, foi abençoando. Hoje a gente vê lares estruturados. Isso é a história da Assembleia de Deus. Nós temos visto exatamente esse marco em toda a minha vida, em toda a minha trajetória. Mas hoje eu entendo, o Senhor me usa através do louvor, não para ressuscitar literalmente o corpo morto, mas a alma que está debilitada, a alma que está morta, o espírito que está morrendo. E hoje eu entendo isso, que o Senhor tem nos usado para ressuscitar almas, né? Ressuscitar mortos espiritualmente, abrir ouvidos dos surdos espiritualmente, dos mudos espiritualmente. Eu tenho visto a mão do Senhor por onde nós temos passado, nós temos visto a mão do Senhor para a glória do nome dele. Estamos na CPAD Music cumprindo com o chamado do Senhor e estamos aí caminhando para a glória de Deus. Já congrego aqui em Guarulhos há 14 para 15 anos e tem sido bênção do Senhor. Guarulhos é minha casa, é uma igreja que eu amo muito e Guarulhos, a Igreja de Guarulhos, a Assembleia de Deus, Ministério Belém de Guarulhos tem nos trazido muitas bênçãos do Senhor. Eu gostaria de deixar aqui uma palavra de felicitação aos nossos queridos irmãos da cidade de Guarulhos. 61 anos de existência da nossa igreja, Assembleia de Deus do Ministério do Belém, nesta próspera e importante cidade. O meu desejo é que Deus continue abençoando cada irmão que é membro desse setor, cada irmã que tem dado aí a sua parcela de contribuição para o crescimento desta obra. Também aproveito neste momento para abraçar o meu amigo pastor José Wellington Costa Júnior, pelos 22 anos de serviços prestados a este tão importante setor de trabalho. Tenho a certeza que esses 22 anos foram marcados por um crescimento especial, com muita prosperidade, com muita bênção de Deus, nesta que é, sem sombra de dúvidas, a mais importante cidade do nosso estado. Tenho pelo pastor José Wellington Costa Júnior um carinho, um apreço, um respeito e uma dívida muito grande. E eu fico feliz em saber que Deus tem coroado a sua vida e o seu ministério à frente da nossa igreja na cidade de Guarulhos. Quero deixar, pastor Wellington Júnior, para o irmão um verso na palavra de Deus que eu acho que tem tudo a ver com esse momento. É o verso 10 do capítulo 6 da Epístola aos Hebreus, que diz o seguinte, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos
e ainda servis. O nosso Deus que é justo, galardoador, fiel e verdadeiro, com certeza retribuirá ao irmão, à sua família, segundo o esforço, a obra que vocês têm prestado para o reino de Deus ou para o crescimento do reino de Deus na cidade de Guarulhos. Portanto, recebam aí, meus queridos irmãos deste próspero setor, meu querido amigo, meu querido irmão, meu querido pastor José Wellington Costa Júnior. Recebam o meu carinho, o meu apreço, o meu respeito e contem com a minha intercessão para que Deus continue fazendo-os cada vez mais prósperos e abençoados. Este é o meu desejo. Estou muito feliz em viver com vocês este momento especial. Que Deus os abençoe. Eu, quando já disse a vocês, quando eu cheguei aqui em 78, eu lembro que a nossa sede era em Cumbica e era o pastor Arlindo, que hoje já faleceu, já foi para a glória. E passado um pouco tempo depois, a nossa sede foi mudada e foi para o Jardim Tranquilidade. Aí já era o pastor Odilon Issacarã. E aí nós trabalhamos com o pastor Odilon Issacarã um bom tempo. E logo depois, acho que na década de 80, veio o pastor José Wellington. Pastor José Wellington Costa Júnior, que é o nosso pastor, que é uma bênção. Ele, a irmã Lídia, sua família veio para Guarulhos. E aí nesse interim, o pastor me colocou como regente da Almadega. Eu fui ser regente da Almadega aqui em Guarulhos. E aí eu já era coordenador dos jovens da minha igreja, onde eu congregava no Jardim Maria Dirce. Mas eu já fui trabalhar no setor de Guarulhos, já era um trabalho com jovens do setor de Guarulhos. Então já foi região coral de 1.000, 1.200 vozes. Isso aí realmente o trabalho só veio a crescer. Então essa confiança que o pastor nos deu. E eu louvo a Deus que na gestão do pastor José Wellington, isto é inegável, né? Não posso nem refutar, mas o trabalho só tem crescido a cada dia. Eu lembro que as nossas congregações aqui no bairro de Guarulhos eram poucas. Hoje nós já temos 96 congregações. Então a gente vê um trabalho muito grande. E isso é a confirmação da obra do Senhor, né? Ou seja, cada dia a obra só vem a crescer, a acrescentar. Então hoje nós temos vários trabalhos. E dentre eles também que me chama muito a atenção, hoje eu sou o coordenador da Faculdade Teológica aqui em Guarulhos, da FAESP, na qual o pastor Anísio Dantas é o presidente, né? Aliás, o presidente é o pastor José Bezerra da Costa, mas ele também como vice, e eu aqui em Guarulhos eu coordeno esse núcleo, e é uma bênção. Então a gente tem visto que a igreja ela só tem crescido, só tem aumentado, e na gestão do pastor José Wellington a gente vê muitas coisas acontecendo, quantas coisas boas. A gente vê aqui, hoje nós temos a BEM, uma associação também, Estrela da Manhã. Essa associação também tem ajudado muitas famílias, muitas vidas. A irmã Lídia na frente dessa associação, e nós temos trabalhado em conjunto, sempre trabalhando juntos. Nós temos conversado muito para fazer um trabalho muito árduo. Então assim, eu vejo que a cada dia que se passa, a igreja do Senhor ela só tem crescido, ela só tem aumentado. E tudo isso são promessas de Deus. Eu tenho certeza que, com certeza, ela vai crescer muito mais, e nós temos tomado conta na cidade de Guarulhos. Fizemos um trabalho aí esses dias que foi a Santa Ceia em Família, e aproximadamente de 9.000 a 10.000 pessoas ali no Tomeuzão, e a tendência é somente crescer. Então é exatamente isso. Então o trabalho, o pastor José Wellington tem feito, é um trabalho assim, árduo. É um pastor muito presente, é um pastor que sempre está nas congregações, ele sempre vai nas igrejas, escuta os pastores de congregações, fala. Ele é uma pessoa que ele delega poderes para as pessoas, ou seja, as pessoas têm que fazer e o trabalho tem que acontecer, e realmente tem acontecido. Então tudo isso tem corroborado para que a obra do Senhor venha a crescer. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, hoje eu poderia até dizer que ela exerce uma certa influência positiva na cidade de Guarulhos, e eu diria até junto ao administrador da cidade, ao seu prefeito. Nós realizamos há 2 anos atrás, nós estamos agora no ano de 2013, nós realizamos em 2011, nós realizamos aqui no ginásio esportivo da cidade, com permissão do prefeito,
nós realizamos uma ceia que chamamos Ceia em Família. Aliás, eu gostaria também de falar alguma coisa sobre isso que eu esqueci de falar. Essa Ceia em Família, nós nos reunimos lá nesse ginásio, Tomeuzão, e nós tivemos reunidos ali aproximadamente 11 mil pessoas, segundo o cálculo da organização da própria prefeitura. E celebramos ali ceia para mais de 9 mil pessoas, mais de 9 mil cálices foram distribuídos naquele culto de ceia. Isso trouxe uma mobilização para a cidade de Guarulhos, porque as congregações mais distantes estavam alugando ônibus para trazer o povo para essa ceia. E então nós tivemos, se não me falha a memória, 120 ônibus alugados, mais 40 vans e enfim, houve uma mobilização no que se refere ao transporte coletivo aqui em Guarulhos. E o pessoal perguntou: o que está acontecendo aqui que não tem mais ônibus para alugarmos? Então houve uma mobilização e a igreja ela teve essa reunião como um marco na nossa cidade. Bem, nessa reunião nós não convidamos ninguém de fora, nenhuma igreja de fora, foi só para o povo do setor 19, setor de Guarulhos. Nosso presidente, como pastor da igreja, esteve lá ministrando esta reunião, este culto de ceia. Nós vamos realizar agora, em 2013, no dia 25 de maio, a segunda ceia em família. A nossa programação é fazer esse trabalho de 2 anos, porque mobiliza todo o setor e é um pouco trabalhoso para tudo isso. E a nossa expectativa é que nós estejamos ministrando 12 mil ceias. Nós vamos nos preparar lá com 12 mil cálices para servir a ceia neste 25 de maio. E nós chamamos Ceia em Família. Por quê? Porque nós temos um projeto de família aqui no setor. E eu estava pensando comigo, irmãos, quando todos nós estivermos na presença do grande Deus, participando da ceia lá nas bodas do Cordeiro. Pensem o coral que cantará o Senhor. Certamente que anjos, querubins, serafins e a igreja do Senhor Jesus ali estará glorificando ao Senhor que venceu e que vive e reina para todo sempre. Meus queridos, louvo a Deus por mais esta celebração da ceia do Senhor com a nossa família. É um momento quando todos nós, com o coração voltado e a nossa mente memorizando a morte de Cristo no Calvário, lembrando-nos que Ele morreu em nosso lugar, mas o seu sangue derramado lá no patíbulo da cruz nos purificou de todos os nossos pecados. E porque perdoado fomos, e porque purificado fomos, aqui estamos esta noite para, mais uma vez, comemorarmos a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, eu vejo ele, juntamente com o pastor presidente, o pastor, apesar de ser filho, né, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, pai, e o pastor José Wellington Costa Júnior, filho, mas eu vejo essa ligação muito boa, muito grande. Eu vejo assim, o pastor José Wellington Costa Júnior um respeito muito grande pelo seu pai. Ele sempre trata, né, o pastor presidente, ele sabe diferenciar as coisas. Ele não é aquele pastor, por ser filho do pastor presidente, que ele mistura as coisas. Não, eu tenho observado, ele trata de uma maneira muito, como eu posso dizer, profissional, uma maneira muito didática, e isso é muito importante para nós. Então, o respeito que ele tem pelo seu pai, por ser o seu pai, mas também o respeito pelo pastor presidente, que é o pastor das Assembleias de Deus, que é o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Então, a gente vê realmente esse respeito mútuo. Então, nós trabalhamos, a gente vê assim, um trabalho muito legal, onde cada um tem o seu papel e cada um respeita um ao outro. Eu vejo isso dentro da família. Quando eu digo família, entre ele, né, e o pai, pelo que eu tenho observado e tenho visto.
E hoje eu vejo que o trabalho na nossa igreja aqui em Guarulhos é um trabalho muito árduo, porque é a segunda maior potência, podemos dizer aqui, né, do estado de São Paulo. Primeiro São Paulo, depois Guarulhos. Nós temos aí, está em 7º em arrecadação. Bom, os louvores congregacionais, eu amo muito. Quando a gente chega na igreja, a gente canta os louvores da harpa, ouve as crianças cantando, círculo de oração, adolescentes, grupo de jovens, coral da igreja, que o coral da igreja também tem sido bênçãos para a nossa geração até hoje, né? Eu digo sempre, né, que tanto da geração passada como a nossa geração de hoje, o coral tem sido um foco abençoado nos nossos hinos congregacionais. Né? Já participei de tudo, né? Já cantei no grupinho de crianças, já cantei no infanto juvenil, já cantei no grupo de adolescentes, grupo da juventude. Hoje estou casada, quase não fico em nossa igreja, né, de Guarulhos, né, porque a gente viaja muito, nós estamos cumprindo com o ID do Senhor, mas quando eu tenho um tempinho, a gente está sempre cantando com as irmãs, sempre adorando ao Senhor. E eu sempre digo que são hinos que falam aos nossos corações. Hoje eu digo que nós temos muitos hinos, muitos louvores diferenciados. Hoje tudo mudou, né? Alguns louvores vêm sempre diferente, mas eu sempre digo que o Senhor habita no meio dos louvores, né? E quando o louvor sai do coração e chega até o coração de Deus, o Senhor derrama das suas bênçãos na igreja, onde nós vemos manifestação de glorificação a Deus, vemos o poder de Deus caindo sobre a igreja. Então, os nossos hinos congregacionais são muito importantes, ele antecede a pregação da palavra de Deus, o louvor já nos prepara no culto para ouvirmos a palavra do Senhor, ele já nos prepara para deixar os ouvidos aguçados para nós ouvirmos a palavra de Deus. Então, os louvores congregacionais são maravilhosos, são muito importantes para cada um. Às vezes, já aconteceu muito comigo também, de nós estarmos dentro da igreja precisando de uma palavra cantada ou pregada. Então, às vezes o Senhor usa até uma criancinha, até o grupo de crianças para nos confortar, para nos dar aquele ânimo, nos levantar. Quando não, é o grupo de adolescentes que o Senhor usa através do louvor, vem com aquele louvor que é um bálsamo no nosso coração. O círculo de oração, o coral, o grupo de jovens, o Senhor usa cada grupo para nos orientar, para falar conosco através do louvor, e isso é muito mais que importante, né? O louvor congregacional, da harpa, do cantor cristão, tem nos abençoado, nos orientado. Louvor congregacional nas nossas vidas tem sido bênção de Deus para nós. De uma passagem bíblica que nos reporta para a primeira Páscoa celebrada pelo povo de Deus nas imediações da Terra Prometida. Na verdade, a celebração da Páscoa era uma das festas mais importantes para o povo judeu. Por quê? Porque a primeira Páscoa trouxe um significado para a história do povo hebreu. Vocês se lembram quando foi celebrada a primeira Páscoa? Ela foi celebrada lá no Egito. E essa primeira Páscoa marcou a saída do povo de Deus do Egito rumo ou em direção à terra prometida. Naquela Páscoa, o animal foi sacrificado.
O anjo da morte passou pelo Egito para ceifar os primogênitos. Mas na casa onde houvesse a marca do sangue de um animal que havia sido sacrificado, ali o anjo da morte não faria o seu trabalho. Todos conhecemos esta passagem bíblica. E a Bíblia diz que o anjo passou, mas na casa do povo de Deus havia a marca do sangue de um cordeiro, havia ali a marca de um sacrifício que havia sido feito. Enquanto no meio do povo egípcio havia morte, perda, choro, lamúrias e lamentações, no meio do povo de Deus havia vida, alegria, gozo e glorificação ao nome do Senhor, porque onde o Senhor está, há o livramento da parte de Deus. Aleluia! Durante a caminhada no deserto, mais uma Páscoa foi celebrada, que marcou a passagem do povo pelo deserto, mas agora o povo se encontrava nas campinas de Jericó. Um dos últimos obstáculos já havia sido vencido, que era a travessia do Rio Jordão. Havia agora Jericó para ser vencida, mas naquele instante o povo se reúne nas campinas de Jericó para glorificar o nome do Senhor e para celebrar a primeira Páscoa na terra prometida. E tinha um significado, meus amados, muito importante a celebração daquela Páscoa. Naquela Páscoa estavam presentes aqueles que venceram o deserto. Naquela Páscoa estavam presentes aqueles que venceram o pecado da idolatria. Naquela Páscoa estavam presentes aqueles que venceram as adversidades do deserto. Portanto, aquela Páscoa foi significativa para aquele povo. Era como se o povo estivesse dizendo e glorificando a Deus: nós vencemos a Faraó, nós vencemos ao Egito, nós vencemos o deserto, vencemos o Mar Vermelho, vencemos os amalequitas, vencemos as águas amargas, vencemos as perseguições, vencemos as adversidades, e hoje estamos aqui para celebrar ao Senhor. E nesta noite, esta reunião tem este mesmo significado. Aqui está reunida a família de Deus, aqui está reunido o povo de Deus. Nós trazemos a marca do sangue do Cordeiro. A mortandade não passa por nós, a tristeza não passa por nós, ela nos ameaça, mas a alegria da salvação, ela se sobressai às atribulações que nós passamos neste mundo. Hoje é noite de celebração. É como se nós estivéssemos dizendo, cada um de nós: vencemos as adversidades, vencemos as lutas, vencemos as perseguições, e aqui estamos, ó Deus, para celebrar a unidade da família, celebrar a presença de Deus em nosso lar. Segunda ceia em família, aqui estamos reunidos para glorificar a Deus e agradecer a Deus, porque temos vencido o deserto. É evidente que estamos em conquista, e quando se está em conquista, surgem muitas vezes algumas adversidades, mas você que já venceu o deserto, vencerá também aquilo que surgir diante de você. Se você puder glorificar a Deus, glorifique, porque você é vencedor, você é vencedor, você é vencedor. A senhora é vencedora, amiga irmã, você já venceu o deserto, e muito mais vitórias você vai alcançar, porque o Deus de Moisés é o nosso Deus. Celebremos a segunda ceia em família e glorifiquemos ao nome do Senhor. Nós temos aqui um projeto que se chama Família aos Pés de Cristo.
Então, nós aqui comandamos nesse setor e orientamos os nossos dirigentes para que trabalhem com famílias. Orientação à família, para os pais, para os filhos, adolescentes, jovens, crianças, enfim. Nós temos um trabalho que envolve toda a família. Nós já realizamos 9 encontros de casais em hotéis e vamos para o 10º encontro de casais. E normalmente os nossos encontros de casais nós temos feito em alguns hotéis, mas ultimamente temos usado apenas um hotel em Águas de Lindóia, onde a capacidade do hotel é 245 leitos e nós usamos todos os 245 leitos, ou desculpe, apartamentos. 245 apartamentos, leitos são mais. E então, na verdade, nós levamos ali 245 casais nesse encontro que temos realizado. Tem sido um trabalho muito produtivo, muito abençoado, muito satisfatório, porque a gente vê Deus operando, o Espírito Santo orientando, participando ativamente. Nós temos visto lares sendo restaurados, casais novamente se lembrando do sabor de lua de mel, vamos dizer, e as famílias têm sido abençoadas, não é? com as palavras, com as ministrações, com os aconselhamentos que são feitos nesse encontro. Mas eu realizo encontro de casais também na igreja, porque alguns não podem pagar o hotel, então nós realizamos também na igreja. Cada congregação, e hoje cada dirigente de congregação tem agora essa prática. Eles realizam constantemente nas congregações palestra para casais, chá com as mulheres, palestra com adolescentes. Esses dias aqui já criaram aí palestra para meninas, não é? E primeira palestra para meninas adolescentes. Então esse é o cuidado que nós devemos ter hoje. É evidente que a igreja, ela, na nossa liturgia, na liturgia dos nossos cultos, faz parte o louvor, a adoração, glorificação ao nome do Senhor. Nós pregamos batismo com o Espírito Santo. Nas mensagens nós gostamos de ver crente glorificar a Deus, ver crente falar em línguas estranhas, e às vezes tem mensagens que são bem avivadas, onde se procura extrair o máximo de fervor e adoração dos ouvintes da igreja. Mas a maior preocupação que nós devemos ter hoje, os líderes devem ter hoje com as igrejas, junto às igrejas onde dirigem, é com a família. A família precisa de orientação, a família precisa de aconselhamento, de acompanhamento do pastor. E a gente, talvez, pessoas não imaginam os problemas que as famílias encontram nesses últimos dias. Então precisamos fazer um trabalho com muita dedicação junto às famílias. Nós vamos fazer aqui em todo o setor de Guarulhos, eu convoquei todos os dirigentes de corações para que no dia 30 de junho, aliás, o trimestre da Escola Dominical, neste segundo trimestre de 2013, está sendo sobre a família. O assunto é só sobre família. Dia 30 de junho, quando se encerra este segundo trimestre, nós convocamos para todo o setor o Dia da Família. O que representa isso? Representa que as famílias de nosso setor estarão na igreja o dia inteiro. Eles vão às 9 horas da manhã para a Escola Dominical, vamos ter o trabalho da Escola Dominical, depois o almoço em família na igreja. Após o almoço, a palestra para os grupos da igreja, adolescentes, jovens, casais, vão ter atividade com as crianças e vamos passar a tarde de domingo na igreja. E antes do culto à noite, uma palestra para as famílias. E no culto à noite, um culto com a família. Então, nós já temos experiência, já fizemos esse trabalho várias vezes. E nesse dia 30 de junho, não somente aqui a sede de Tranquilidade, mas todas as congregações estarão fazendo isso. Algumas não têm condições de oferecer almoço. Nós vamos dispensar o povo, mas à tarde volta para atividades, palestras. Então hoje a família precisa de palavra, de ensino, ensinamento. Não é só avivamento. O que sustenta a igreja é a palavra de Deus. O que sustenta o crente é o ensino da palavra de Deus. Ele vai aprender e vai colocar em prática e com certeza será edificado juntamente com a família. E é bom que se diga que eu sempre tenho dito nas minhas palestras, quando eu vou fazer uma palestra para a família, eu sempre inicio dizendo que a família é a base da igreja. Claro que é também a base da sociedade, mas no sentido de igreja, a família é a base da igreja e o casal é a base da família. E o que eu tenho dito quando estou iniciando a palestra é que a família, qual é a composição da família?
quem são os membros da família. Quem compõe a família? É o marido, a mulher e os filhos. Então a composição da família é o homem, a mulher e os filhos. Às vezes eu até brinco que a sogra faz parte da família fechada não. Então a sogra é uma bênção, mas ela tem a família dela e deixa os filhos viverem a família deles, desfrutarem da família deles. Então a família tradicional, evidente, a família que foi criada lá no Éden pelo próprio Deus, né? Deus criou o homem, Deus criou a mulher e mandou que eles se frutificassem e enchessem a terra. Agora, como é que vai encher a terra? Como que vai frutificar? É através do relacionamento entre o homem e a mulher. Então essa é a família tradicional, homem, mulher e filhos. Meus amados, estaremos nesse instante passando a palavra ao prefeito para trazer aqui também a sua palavra de saudação. Quero saudar os irmãos e irmãs com a paz do Senhor Jesus. Cumprimentar o pastor José Wellington, saudar também aqui a irmã Lídia, pastor Geraldo, lá do setor 49, a irmã Dionéia. Cumprimentar aqui os vereadores que também nos ajudam muito na Câmara Municipal no dia a dia, vereador Jesus e o vereador Anistaldo. E cumprimentar também a nossa querida ex-vereadora Helena Sena, que está por aí também, fazer a nossa saudação. Cumprimentar também aqui o pastor José Wellington Pai. Fiquei muito feliz com a tua presença aqui também. E eu estou muito feliz, estou muito em casa aqui, porque nós participamos também aqui da primeira ceia em família e agora estamos aqui na segunda ceia em família. Ambos setores se desenvolveram bastante. Haja vista que hoje o Hospital José Wellington tem quase 100 ou mais de 100 congregações. E ele é aquele homem muito simples, não vive de muita festa. Nós construímos o templo com o povo lá dentro, dá glória a Jesus e vamos em frente. Então, quantos templos ele já construiu? E eu me lembro, eu acredito que eu fui inaugurar talvez ali uns 4 ou 5, mas deve ter construído muitos, creio que algumas dezenas. Mas graças a Deus o trabalho se expandiu. Hoje nós temos aquela sede que se tornou muito pequena, nós estamos orando, se for da vontade do Senhor adquiriremos uma propriedade maior, quem sabe construir uma sede maior. Mas isso vai depender da vontade do nosso Deus. Nós estamos voltados à necessidade daquele grande campo, porque hoje Guarulhos é, como habitantes, é a maior cidade de São Paulo. Não é? Tem mais habitantes em Guarulhos do que Campinas. Pois bem, de forma que nossos olhos voltados para ali, e o Zé Wellington tem investido muito naquele campo. Hoje, o setor de Guarulhos é um setor muito abençoado. Há poucos dias nós fizemos ali uma santa ceia e demos santa ceia para mais de 10 mil irmãos ali. Foi, na verdade, uma linda reunião, muito bonita, Deus muito nos abençoou. E nós esperamos continuar dentro da nossa simplicidade do Evangelho. Eu quero deixar aqui pontilhado que o nosso Ministério do Belém, nós preservamos, conservamos aquilo que é de mais simples para servir a Deus. Nós olhamos como exemplo Jesus. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas. Olhando para Cristo, nós procuramos a preservar a igreja dentro daquele modelo da Assembleia de Deus. Nada de envolvimento com as coisas do mundo, não é? Comportamento do crente. Nós somos tirados do mundo, do pecado, para servir a Deus em santidade, de maneira que procuramos a orientar os irmãos, biblicamente falando, entendendo o momento também que vivemos, não é? Nós temos que acompanhar, nós não podemos andar só de bicicleta se ter um carro novo para andar. É claro que temos que nos adaptar às coisas novas que estão chegando. Porém, estas coisas novas da tecnologia moderna, elas não podem influenciar na nossa vida espiritual. A vida espiritual é Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus.
Palavra, consagração, oração, jejum e evangelização.